Sabe aquela mistura de incômodo e culpa que surge quando começam a falar do seu dia, a mensagem no grupo, o bolo chegando, as palmas, e por dentro você só quer que tudo acabe logo. Talvez você já tenha inventado desculpas, apagado notificações ou ouvido que é falta de gratidão, trauma, drama. E se eu te dissesse que, para Freud, esse desconforto não é defeito social, mas um sinal preciso do seu inconsciente protegendo algo essencial em você e que a ciência moderna começa a explicar por quê? Sigmund Freud foi um dos pensadores mais provocadores da história moderna. Foi ele quem ousou mergulhar nas camadas invisíveis da mente humana quando o mundo ainda acreditava que tudo se explicava pela lógica. E o mais fascinante, as ideias que o fizeram ser ridicularizado no início do século XX sobre o inconsciente, os impulsos reprimidos e os mecanismos de defesa, hoje são confirmadas pela neurociência e pela psicologia comportamental. Se você sente desconforto com a própria festa de aniversário, se o barulho, a exposição e a obrigação de parecer feliz te drenam, talvez você não seja ingrato ou frio. Talvez seja alguém cujo inconsciente reage com precisão diante de estímulos que invadem o espaço da autenticidade. Seu corpo e sua mente estão te dizendo: isso não me representa. E antes de eu te revelar as 5 verdades freudianas sobre pessoas que não gostam de comemorar o próprio aniversário, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você busca autoconhecimento profundo e comenta aqui embaixo. Você também sente um certo alívio quando o dia do seu aniversário passa despercebido? Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 verdades freudianas sobre pessoas que não gostam de comemorar o próprio aniversário. E o que esse comportamento revela sobre o seu inconsciente. Você vai entender por que essa recusa, que muitos veem como frieza ou indiferença, é na verdade um mecanismo sofisticado de autodefesa emocional. Prepare-se. O que Freud descobriu sobre isso vai mudar a forma como você se enxerga. Vamos começar do começo. Para a maioria das pessoas, o aniversário é um dia de festa, de atenção, de amor, uma celebração da própria existência. Mas para você, é quase o contrário. A expectativa social de estar feliz, sorrir, receber elogios, pode soar como uma peça forçada. Antes mesmo do dia chegar, algo em você já pesa, como se dissesse: não quero palco, quero paz. E aqui está o primeiro insight de Freud. Essa resistência não é ingratidão, é um reflexo inconsciente de algo muito mais profundo. Verdade 1. Seu superego rejeita a celebração forçada. Freud identificou o superego como a parte da mente que representa nossa moral interna. O juiz silencioso que avalia se nossas ações são coerentes com o que realmente acreditamos. Pessoas que não gostam de comemorar o aniversário geralmente têm um superego muito desenvolvido. Ele rejeita o artificial, o performático, o vazio. Enquanto a maioria aceita a festa, os aplausos e os parabéns automáticos, você sente o incômodo da encenação. Seu superego percebe o contraste entre o que se espera que você sinta e o que você realmente sente. Pensa comigo. Todos ao redor cantam feliz aniversário, mas dentro de você há um leve desconforto, quase uma culpa por não estar animado o suficiente. Freud diria que isso é o superego tentando manter sua integridade. Você simplesmente não quer mentir com o corpo. E isso não é frieza, é autenticidade moral. É a recusa inconsciente de participar de um ritual que não reflete verdadeiramente o seu estado interno. Isso não é falta de alegria, é coerência emocional. É o inconsciente dizendo: eu não quero performar felicidade, eu quero senti-la de verdade. Verdade 2. Seu inconsciente associa o aniversário à ansiedade existencial. Freud dizia que o inconsciente mede o tempo de forma diferente.
Ele não conhece o ontem ou o amanhã. Apenas revive o que marcou emocionalmente. E o aniversário, por mais inocente que pareça, é um lembrete brutal do tempo. Para algumas pessoas, essa data desperta o que Freud chamava de angústia de finitude, o medo inconsciente de desaparecer, de perder relevância, de ver a vida escapar silenciosamente. Enquanto os outros celebram mais um ano de vida, o seu inconsciente traduz menos um. É por isso que, mesmo rodeado de afeto, você sente aquele peso invisível. O bolo, as velas, os parabéns, tudo parece um ritual para distrair a mente de uma verdade que Freud nunca teve medo de encarar. O tempo nos atravessa, mesmo quando sorrimos. Mas veja, isso não é pessimismo, é profundidade psíquica. Você não foge da celebração. Você apenas não consegue fingir que o tempo é um brinquedo. Seu inconsciente encara o aniversário como um espelho, não como um palco. Isso não é tristeza, é lucidez. É a alma reconhecendo o valor do tempo de forma tão intensa que não consegue banalizá-lo. Verdade 3. Seu inconsciente guarda feridas de infância. Ligadas à data Freud, acreditava que nenhuma emoção desaparece. Ela apenas muda de forma e se esconde. E, muitas vezes, o desconforto que você sente com o seu aniversário não nasceu agora. Ele é um eco, um registro antigo, emocional, guardado nas profundezas do inconsciente. Talvez tenha havido um aniversário em que você se sentiu esquecido, um presente que não veio, uma ausência que doeu. Ou talvez ninguém tenha feito nada de errado, mas você percebeu, ainda criança, que o amor, às vezes, precisa ser merecido. Aquela lembrança ficou ali, condensada, e todo ano, quando a data retorna, o inconsciente a revive como quem abre uma velha ferida. Enquanto os outros veem um bolo, você sente um lembrete. Nem sempre fui celebrado. E isso não é drama, é memória psíquica. Freud chamava esse fenômeno de retorno do recalcado. Quando emoções não resolvidas voltam disfarçadas em comportamentos sutis. O desânimo, a irritação, o desejo de desaparecer no próprio dia. Mas veja bem, isso não te torna frio, te torna sensível à verdade. Você aprendeu, talvez cedo demais, que nem toda celebração é amor genuíno. E o seu inconsciente, sábio e protetor, ainda tenta te poupar de reviver aquilo. Isso não é rejeição à vida. É o seu sistema emocional pedindo autenticidade no afeto. Verdade 4. Seu ego rejeita ser o centro do espetáculo. Freud descreveu o ego como a instância que tenta equilibrar o que queremos com o que o mundo exige. E, para quem não gosta de comemorar o aniversário, essa é uma batalha silenciosa. O mundo exige exposição, mas o ego clama por preservação. Quando todos os olhares se voltam para você, há algo dentro que enrijece. O coração acelera, o rosto aquece e a mente começa a dizer: eu não quero estar sendo visto assim. Esse desconforto não é timidez, é autoconsciência ampliada, um ego que se recusa a transformar a própria existência em performance. Freud observava que o ego se constrói na relação com o olhar do outro. E algumas pessoas, especialmente as mais introspectivas, sentem esse olhar como uma invasão, como se, naquele momento de parabéns e palmas, o eu mais íntimo fosse colocado em vitrine. Enquanto os outros desfrutam da atenção, você sente que está sendo despido simbolicamente. O que Freud diria? Que você está preservando sua integridade psíquica. Você não evita o aniversário por desinteresse. Evita a teatralização de algo que, para você, é sagrado. A passagem do tempo e o reconhecimento da própria história. Isso não é vaidade invertida. É uma forma profunda de humildade existencial. É o ego dizendo: eu existo, mas não preciso ser espetáculo. Verdade 5. Para você,
o verdadeiro renascimento acontece no silêncio. Freud acreditava que todo aniversário carrega um simbolismo oculto. É um rito de passagem que toca o inconsciente, reativando memórias do nascimento e, ao mesmo tempo, lembrando da finitude. Para a maioria, isso é motivo de festa. Mas para você, que sente o peso das datas, a densidade das emoções e a profundidade do tempo, o aniversário é quase uma meditação. Enquanto os outros celebram o mais um ano, você sente o que eu fiz com ele? Você revisita mentalmente tudo o que foi vivido, perdido e aprendido. É como se o inconsciente, nessa data, abrisse um espelho interno e dissesse: olhe de novo para quem você é. E é por isso que multidões, balões e barulho te incomodam. Porque o que o seu inconsciente busca não é o aplauso, é significado. Freud diria que você sublimou o sentido do aniversário. Em vez de buscar prazer externo, você transformou a data em introspecção, em autoconhecimento. O seu parabéns acontece em silêncio, talvez com uma vela solitária, talvez apenas com um pensamento: estou aqui, ainda aprendendo, ainda existindo. E, paradoxalmente, é nesse silêncio que acontece o verdadeiro nascimento. Não o biológico, mas o psicológico. O renascer consciente de quem você é, sem plateia, sem performance, sem necessidade de provar nada. Isso não é solidão, é maturidade emocional. Freud chamaria isso de eros sublimado, o amor pela própria vida, expresso em forma de contemplação. Mas como toda verdade psicanalítica, Freud sempre nos lembrava: aquilo que nos protege, se exagerado, pode nos aprisionar. A recusa em celebrar pode nascer de lucidez, mas também pode se transformar em uma armadura emocional. A sombra desse comportamento aparece quando o silêncio deixa de ser escolha e vira refúgio contra o medo. Quando a introspecção se transforma em isolamento, quando a tranquilidade vira afastamento, quando a calma se torna anestesia. Você para de se abrir até para o amor, para o carinho, para os gestos simples que não exigem festa, apenas presença. Freud diria que, nesse ponto, o inconsciente começou a confundir proteção com punição. A mente cria um abrigo tão perfeito que nenhuma emoção consegue entrar, nem as boas. E é aí que o aniversário deixa de ser um espelho e se torna um muro. Então se pergunte, com honestidade e ternura: você evita a celebração porque ela realmente não combina com você? Ou porque teme reviver antigas dores de não ser lembrado? Seu silêncio é serenidade ou solidão disfarçada? Se as respostas te pesarem, talvez seja a hora de abrir uma pequena fresta. Não precisa virar o centro das atenções, mas permitir que o afeto entre, na sua medida, no seu tempo. Mas se você sente paz, se escolhe o recolhimento sem culpa, se consegue sentir amor mesmo no silêncio, então você está vivendo o que Freud chamaria de integração psíquica. Você não foge da vida, apenas aprendeu a celebrá-la em outro idioma, o da consciência. Ao longo desse vídeo, exploramos 5 verdades que Freud nos ajudou a enxergar com clareza. Seu inconsciente sente o aniversário como um espelho do tempo. Ele guarda lembranças infantis que moldam suas emoções. Seu ego rejeita a exposição porque valoriza a autenticidade. Sua energia vital se volta para dentro, buscando significado. E, por fim, seu verdadeiro renascimento acontece no silêncio, não na festa. Todas essas verdades convergem para uma conclusão profunda. Você não evita o aniversário, você o vive em outra dimensão. Enquanto a maioria celebra o corpo que envelhece, você celebra a alma que amadurece. Enquanto outros temem o tempo que passa, você contempla o tempo que ensina. Freud diria que isso é o auge da individuação, quando o sujeito deixa de viver segundo os rituais sociais e passa a honrar a própria verdade interior. Você não é frio, desapegado ou antissocial.
Você é alguém cuja psique opera em profundidade, que precisa de silêncio para sentir, que prefere significado à distração. Enquanto o mundo corre para fingir que o tempo não passa, você o encara de frente, com a coragem de quem sabe que a consciência é o verdadeiro presente. Então, da próxima vez que esse dia chegar, não se culpe por não querer festa. Talvez o seu parabéns mais sincero seja apenas isso: olhar para si mesmo e reconhecer: eu sobrevivi a mais um ciclo e continuo inteiro. Freud dizia: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Talvez o desconforto que você sente em seu aniversário não seja rejeição à vida, mas o seu inconsciente pedindo reconhecimento. Não de aplausos nem de parabéns, mas de si mesmo. Porque no fundo, o que você mais deseja não é uma festa. É paz com o tempo, é olhar para trás sem culpa, olhar para frente sem medo e olhar para dentro com carinho. E se esse for o seu jeito de celebrar, então Freud diria: você está vivendo o aniversário mais verdadeiro que existe, aquele que acontece na alma. Se você se reconheceu nessas verdades, saiba que não está sozinho. Há mais pessoas silenciosas, profundas e sensíveis como você. Gente que não precisa de barulho para sentir amor, apenas de significado. E aqui, neste canal, você encontrou o seu espaço. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like, compartilha com quem também prefere o silêncio às luzes e me conta nos comentários como você realmente se sente no seu aniversário. Até a próxima reflexão. E lembre-se, a mente que se escuta celebra todos os dias.